A história bíblica de Adão e Eva, e seus filhos Caim e Abel, tem sido uma fonte de curiosidade e debate há séculos. Uma das questões mais intrigantes é como Caim, após ser banido por matar seu irmão Abel, encontrou uma esposa e teve filhos, considerando que a Bíblia não menciona outras famílias além de Adão e Eva. Uma teoria amplamente aceita é que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas ao longo de suas vidas, que não são mencionados na Bíblia. Isso explicaria a existência de outras pessoas na época de Caim. Segundo esta visão, Caim teria se casado com uma de suas irmãs. Naquele contexto, não havia proibições culturais ou religiosas contra tal união. A Bíblia menciona que as primeiras gerações de seres humanos viveram por centenas de anos. Essa longevidade extraordinária teria permitido a Adão e Eva ter muitos filhos, criando assim uma base populacional para as gerações subsequentes. Isso sugere que, ao longo dos anos, uma comunidade considerável poderia ter se desenvolvido a partir da família original. Outra hipótese é que Deus criou outros seres humanos além de Adão e Eva, mas essas criações não foram detalhadas na Bíblia. Caim, ao viajar após seu exílio, poderia ter encontrado essas outras pessoas. Esta teoria sugere uma origem mais diversificada da humanidade do que a tradicionalmente aceita. Também é possível que, em suas andanças, Caim tenha encontrado comunidades ou grupos de pessoas que surgiram de maneira desconhecida. Estas comunidades poderiam ter sido formadas de maneiras não registradas na Bíblia, possibilitando a Caim encontrar uma parceira e formar uma família. Algumas interpretações sugerem que a história de Caim e Abel é alegórica, destinada a transmitir lições morais e espirituais, e não um relato literal da história humana. Neste contexto, a questão de como Caim encontrou uma esposa pode ser menos importante do que as lições morais que a história busca ensinar. Além disso, há teorias que especulam sobre a possibilidade de haver outras narrativas perdidas ou não incluídas na Bíblia, que poderiam fornecer detalhes adicionais sobre as primeiras gerações humanas. Estas narrativas perdidas ou esquecidas poderiam esclarecer como a humanidade se espalhou e se diversificou após Adão e Eva. É importante notar que a interpretação dos textos bíblicos pode variar significativamente. Enquanto algumas tradições religiosas interpretam essas histórias literalmente, outras as veem de forma simbólica ou metafórica. Esta diversidade de interpretações reflete a complexidade e a riqueza dos textos sagrados. A discussão sobre a descendência de Caim é apenas um exemplo de como as histórias bíblicas podem ser exploradas e interpretadas de muitas maneiras diferentes. Elas oferecem um campo fértil para reflexão teológica, histórica e moral. Por último, a história de Caim nos convida a refletir sobre temas universais, como a natureza da família, a origem da humanidade, e as consequências morais de nossas ações. A maneira como interpretamos essas histórias pode dizer muito sobre nossas próprias crenças e valores. Em resumo, a história de Caim e sua descendência levanta muitas questões sobre as origens da humanidade e as práticas sociais e culturais dos primeiros seres humanos. Seja interpretada literalmente ou metaforicamente, ela continua a ser um ponto de discussão fascinante e relevante para os estudiosos da Bíblia, historiadores, teólogos e leigos. Através da exploração dessas narrativas, podemos ganhar uma compreensão mais profunda não apenas da história bíblica, mas também de nós mesmos e do mundo ao nosso redor.